Se você não consegue de forma alguma ter consistência no day trade, muito provavelmente você está com um stop muito caro nas suas operações. Fala Big Players, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Gurgel Trader e é sobre este tema que nós vamos falar no dia de hoje. A gente quer mostrar para você como que é importante você traçar ali o que você vai colocar de risco para o resultado. Ou seja, quanto menor o stop que você se programar, o stop técnico que você se programar em uma operação, mais fácil vai ser de você conseguir alcançar melhores resultados. E é sobre esse tema que nós vamos conversar hoje, apresentando aqui um setupzinho básico para isso e apresentando como que você pode lidar aí para ter um stop cada vez menor nas suas operações e com isso poder galgar resultados mais consistentes. Então, se você já gostou do tema desse vídeo, eu só peço a você que sapeque aí o dedo no like, porque esse like é muito importante para pessoas que, assim como você, buscam por esse tipo de conteúdo. Aí o YouTube vai recomendar para essa rapaziada. E além disso, lembrar que também esse vídeo tem o apoio da Genial Investimentos. Então, aponte aí a câmera do seu smartphone ou, se preferir, vá no link que está aqui na descrição e você será atendido aí pelo pessoal da Genial, que vai apresentar para você como que você também vai ser genial, assim como a Gurgel Trader. Combinado, galera? Então, bora pro vídeo. Bom, pessoal, então já estamos aqui na tela do meu computador. Eu peço a você para não reparar primeiro aqui na questão de setup. Não é isso que eu quero apresentar para você, apesar de o que está aqui na tela ser muito bom. Mas o que eu quero dizer para você é que primeiro problema que pode estar acontecendo com você, de você não conseguir ter bons resultados, pode estar no seu tempo gráfico. Por quê? Porque se você já é uma pessoa que tenha muita experiência e consegue pegar aquelas operações que a gente chama lá no olho da pulga, né? No olho do mosquito, consegue marcar uma região, você sabe que tem defesa, porque você já consegue marcar order blocks, você já faz análise técnica, análise gráfica, e aí você consegue fazer esse tipo de coisa, você já consegue pegar operações com stop pequeno, independente do tipo de gráfico que você opera. Seja ele um gráfico de Renko, seja ele um gráfico de 5 minutos, de 15 minutos, independente disso, você vai conseguir ter stops técnicos pequenos para facilitar aí na sua operação. Por que eu estou dizendo isso? Qual que é a lógica do mercado? Vamos fazer aqui uma lógica simples. Se eu pego e utilizo aqui, por exemplo, um stop de 250 pontos, a minha operação, para ser, por exemplo, um 2 para 1, ela terá que ser uma operação de 500 pontos. Então, se eu já estou entrando com um stop de 250 pontos, essa minha operação, para ela não ser um 1 a 1, uma operação mínima, que é o que a gente busca no mercado, ela precisa ser de no mínimo 250 pontos. E aí é que está o mistério da coisa. Não é todo momento que o mercado dá esses tiros sem você ter nenhum tipo de medinho ou algum tipo de problema com 250 pontos. E aí, como o seu stop está lá em 250, você muitas vezes pode ficar com medo, às vezes, de estar entrando na operação, e muitas vezes ele chega ali, bater nos 250 pontos que você já fez, e você sai da operação para depois dar uma reentrada. E a sua reentrada já será novamente com outro stop na casa aí dos 200, 250 pontos. Ou seja, você precisa de muito mais entradas e cada vez que você vai entrar com um risco grande, porque você não está sabendo colocar o seu stop e deixando o seu stop técnico, que não é técnico, muito alto. E aí você fica aí a ver navios e acaba saindo no final do mês, por mais que você consiga fazer boas operações, lá no final do mês você vai estar negativo. Quer ver? Se eu pegar aqui, por exemplo, um gráfico aqui de 11R, vamos pegar aqui um gráfico de 11R, que é um gráfico que muita gente usa, 11, 12R, 15R, é um gráfico muito utilizado. Se você parar para pensar, uma pessoa que tem menos experiência, normalmente o que ela vai fazer? Ela vai pegar uma operação como essa aqui, o candle aqui ficou vermelho, lá embaixo aqui eu estou mostrando que está vermelho, então é o quê? Nesse ponto aqui eu tenho esse indicador que eu estou usando de exemplo, ficando vermelho aqui, e aí você vai entrar numa operação como essa. Normalmente, se a pessoa tem menos experiência, ela vai pegar este box de Renko aqui, que é o candle sinal, que foi o primeiro que ficou vermelho, vai colocar
deixa eu pegar aqui um point fix, pegar aqui um point fix para vocês entenderem. E aí o cara vai pegar, vou dar um print aqui na tela, ele provavelmente vai colocar a sua entrada aqui, certo? Vai colocar o seu stop aqui, porque foi a região rejeitada. Então, se você pelo menos tem uma noção de stop técnico, o seu stop vai estar ali descolado daquela máxima, né? E a sua entrada vai ser quando o indicador te deu ali aquele gatilho, porque você ainda não tem ali um manejo, depende muito só indicador, depende muito disso para poder fazer as suas entradas. E aí, de quanto que é essa entrada, né? Então, é este cálculo que a gente tem que fazer, porque se você tem essa entrada, para você ter 1 a 1, você vai ter que ter exatamente esse mesmo número aqui que você colocou no seu stop, para que essa operação seja uma operação válida. Senão, você vai estar ganhando menos do que 1 para 1, ou seja, está se colocando muito mais em risco para um baixo resultado. E isso é que muitas vezes faz você perder no day trade. Vamos dar uma olhada, por exemplo, aqui, quantos pontos nós estaríamos falando? Nós estaríamos falando de um stop de aproximadamente, ó, daqui até essa região aqui, de mais ou menos 200 pontos, né? Porque você deixa ele um pouco descolado ali daquela máxima, até que um gráfico mais rápido, como o 11R, não deixa aí o seu stop tão exorbitante. Mas, em alguns tipos de gráfico, por exemplo, se você colocar isso aqui num 15R, numa mesma situação, se você pegar isso aqui e colocar num 15R, numa mesmíssima situação, ó, vamos pegar aqui, ó, mesmíssima situação, só que agora com um gráfico de 15R. Certo? Ó, pegamos aqui um gráfico de 15R, então ó, nesse momento aqui é o mesmo ponto, o mercado começou no meu indicador a me dar um sinal vendedor, eu peguei e coloquei a minha ordem aqui e o meu stop está descolado. Se eu pegar aqui o meu stop e der uma medida em cima disso aqui, eu já estou falando de na casa de 279 pontos, 280 pontos para uma entrada. E essa entrada, até dar outro sinal aqui, nós estamos falando que foi uma entrada que foi em torno de quê? Ele pagou aqui, ó, 214 pontos, já deu uma voltadinha aqui para 54 pontos, muitas vezes você apavorou e saiu só com 54, ou seja, você colocou 280 pontos em risco para pegar 50 pontos. E nessa é que muita gente cai o dia inteiro e fica nessa o dia inteiro, até consegue fazer algumas operações, mas se coloca muito em risco e no final do dia acaba saindo no prejuízo. O que eu estou fazendo ultimamente, né? O mercado está assim, muito volátil e normalmente com stops muito caros, né? Normalmente, assim, a gente está vendo isso, stops cada vez maiores em operações devido a tanta violinada que o mercado está dando e muitas vezes você está achando isso também, mas mais por não saber aonde colocar corretamente o seu stop. E aí eu vou mostrar para vocês uma coisa bem legal. Eu comecei a operar, né, e muito no gráfico de 2 minutos. Por que, Gurgel, o gráfico de 2 minutos? Porque primeiro porque eu gosto muito mais de candle do que de Renko. Isso aí é gosto, não estou dizendo que é melhor, não é isso que eu estou querendo dizer. Eu mostrei para vocês ali no gráfico de 11R, operando somente indicador, que mesmo assim é possível você conseguir no 11R aí stops bons em algumas operações, usando apenas esse operacionalzinho com esse indicador que eu coloquei aqui. É possível, então não estou falando mal de Renko, beleza? Mas eu percebo que no gráfico de 5 minutos, de 2 minutos, né? Diferente dos 5 minutos, que eu uso como uma referência, e eu estou operando mais aqui no gráfico de 2 minutos, que eu estou conseguindo cada vez stops menores. Cada vez eu consigo stops mais ajustados e melhores para que eu possa operar, tá? Então, por exemplo, vamos pegar esse alvo aqui, ó. Esse alvo não, esse topo aqui, por exemplo. Se eu pegasse, por exemplo, uma venda nesse topo, aí eu sei que vocês vão dizer, ai, Gurgel, mas como que você pegaria uma venda nesse topo? O que está dizendo para você no gráfico andando que isso aqui é um topo? Calma que nós vamos chegar lá. Mas se eu pensar, por exemplo, que isso aqui formou um topo, primeira coisa que eu tenho aqui é um padrãozinho de 3 candles que eu uso muito, né? Um candle de força, que normalmente acontece em topos e fundos antes de ele chegar nesse topo. Depois disso, um outro que faz realmente o topo. E depois um outro padrão que simplesmente coloca a mínima menor do que a mínima anterior. Então isso aí, para mim, com a minha experiência, já me deflagra um posicionamento de um topo que já me deixa em alerta, tá? Mas o outro ponto seria uma questão de colocar
alguns indicadores ou marcações, galera. Se você não faz estudos no mercado, passe a fazer, porque baseado numa região que você vai fazer a entrada, ela está muito relacionada a estudos que você fez. Se você marcou uma região de resistência dentro dessa área e você teve um candle como esse aqui, deixando o pavio e fechando, né, com um corpo um pouco menorzinho e tal, fazendo como se fosse ali uma estrelinha e tal, isso já me chamaria muito atenção, mas tem outras formas se você não gosta de fazer marcações. Por exemplo, no 2 minutos eu estou usando muito e gostando demais da Price Guide com essas configurações aqui, ó. Vou clicar aqui na Price Guide e eu estou usando nos 2 minutos ela com 20 níveis e usando 80 ticks de média, para me saber as regiões de suporte e resistência mais confiáveis aí que eu tenho, tá? Então eu uso 20 níveis e 80 ticks, usando o preço de abertura do dia como uma referência para ele recalcular todos esses pontos aqui das minhas regiões de suporte e resistência. Quando eu faço isso, eu vou soltar aqui no olhinho, você repara que a Price Guide marcou certinho aquela região de topo. E não foi só esse topo. Se eu voltar aqui e diminuir esse gráfico, você vai perceber aqui, ó, que em vários movimentos aqui a Price Guide ajudou no dia de hoje, ó, ajudou nesse ponto, depois deu o alvo aqui de novo, depois deu o alvo aqui de novo, depois deu o alvo aqui de novo, ou seja, é uma Price Guide bastante competente, essa de 80 ticks no 2 minutos, tá bom? E aí o que acontece? Chegou, ele tentou romper a minha Price Guide, fechou fora. O que eu faço aqui? Eu posso muito bem colocar uma ordem aqui, tá? Eu já estou ainda, eu coloquei aqui também como referência 3 médias, e eu estou vendo que as médias estão se afastando demais. Ou seja, vai chegar um ponto que o mercado vai ter que fazer algum tipo de retorno, vai ter que fazer um tipo de ajuste. Então, se eu pegar este candlezinho aqui, eu já consigo imaginar que eu estou falando aqui de um stop muito curto para eu poder me arriscar numa operação dessa. Ó. O candle em si, ele tem 123 pontos da mínima para a máxima, tá? Se eu deslocar um pouquinho, eu estou falando de um stop estourando na casa dos 150 pontos. Então aqui, neste caso, eu estou falando de uma entrada nesse ponto aqui, né, nessa mínima, com um stop descolado aqui dessa região, ou seja, um stop técnico, beleza? Que ainda está acima de uma região protegida, que é a minha Price Guide, para tentar surfar este movimento. Então, este movimento daqui até a próxima Price Guide, eu vou ver e mostrar para vocês quanto que ele estaria dando. Então, só nesse ponto, nessa posição aqui, ó, eu estou falando que uma venda feita aqui até a Price Guide aqui, eu já estou falando de 300 pontos. Como nós estamos lá com um stop menor do que 50 pontos, eu já estou falando aqui de uma relação de 2 para 1, entendeu? Dentro dessa operação. E olha que ela foi um pouquinho mais, né? Ela chegou aí um pouquinho mais que a Price Guide, dando aqui 385 pontos. Ou seja, dava quase uma relação, né, de 3 para 1, não, 2 e pouco para 1, 2,65 e tal, que é o que eu normalmente venho buscando no mercado. Por quê? Se você pegar uma relação dessa aqui, digamos que você vai fazer aí num gráfico menor, você acaba fazendo mais operações um pouco. Digamos que você faça ali 6 operações num dia. Se você fizer 6 operações num dia, digamos que você está buscando aquele famoso R$100 por dia, ou seja, 500 pontos, tá? Então, se você vai fazer 5 operações, você pode fazer muito bem 5 operações com stop dentro da casa de 100 a 120 pontos de stop. Se você conseguir encontrar operações onde você consiga deixar um stop técnico na casa de 100 a 150 pontos, você consegue fazer entre 4 a 5 operações que, mesmo assim, você perdendo todas as operações, você não vai estar arriscando ali o seu capital. Você vai arriscar, mas você tem condições de virar o jogo. O grande problema da galera é que entram em operações sem saber onde é que está esse stop técnico, tomam um stop muito grande logo na primeira operação e depois o mercado dá uma travadinha e tal e o cara não sabe o que fazer. Então esse é o grande pecado da falta de consistência, galera. Então vamos lá que eu vou te dar mais condições aqui, ó. Eu pegando aqui nesse gráfico, voltando mais aqui o dia, eu tenho aqui algumas boas condições. Ó, tenho aqui uma primeira condição que ele fez aqui, por exemplo, no 2 minutos, um pivôzinho de alta. Pivô também é uma ótima operação que você pode pegar. Ó. E onde que ele fez o pivô? Ele fez o pivô aqui na Price Guide. Repare que neste fundo aqui, ó, ele já tinha deixado aqui um pavio.
repare que nessa região é praticamente um reteste desse fundo. E um reteste que ele volta e deixa esse pavio. Mesma coisa, uma ordenzinha aqui, né? E você projeta para o próximo. Eu estou falando nesse ponto aqui, ó, de um stop na casa de 127 pontos, ou seja, um stop bem curtinho, que somente em gráficos pequenos, como 2 minutos, você consegue fazer operações nesse tipo de stop no mini índice ou no mini dólar, tá? Então, ó, pegando dessa região até aqui, eu estou falando que foi uma operação que deu, em linha reta praticamente, 400 pontos para 127, ou seja, é mais do que 3 para 1. Ou seja, uma operação dessa que você faz no dia, você já vai poder errar pelo menos umas 3 operações que mesmo assim você vai sair no lucro. Então é sobre isso que eu gostaria de falar com vocês. Então agora apresentando esse detalhe, eu quero mostrar ao todo aqui esse setup. Moçada, médias, por mais que você tenha aí 1 milhão de preconceitos com relação à média, tá? Médias é uma coisa que funciona demais. Eu gosto de ter uma referência, apesar de não operar diretamente as médias, eu gosto de ter uma referência de colocar a média de 9 exponencial, a de 20 aritmética e a de 50 aritmética como uma base de análise do meu trade. E isso serve para vocês demais. Se você não opera bem, as médias vão fazer você passar a operar bem. Por mais que você invente qualquer outro tipo de setup, as médias vão ensinar você a operar bem. Hoje, por exemplo, o mercado todo de alta que não fez praticamente nenhum tipo de ajuste para que você pudesse pegar um preço um pouco mais barato para comprar. Todas as vezes que ele tocou na média de 9, ele deu oportunidades. Ó. Todas as vezes que ele tocou na média de 9, ele deu oportunidades. E as médias bem afastadas uma das outras e se abrindo, né? As médias totalmente alinhadas. Então, se você quer surfar grandes tendências, coloque médias aí no seu gráfico, que você vai ver que é possível você fazer isso. Por mais que você não opere diretamente as médias, você tenha outros tipos de setup, mas ela pode te ajudar demais a sair do vermelho e também a buscar operações longas, tá? Um outro fato também, entender de pivôs, galera. Igual, por exemplo, ó, se eu tenho um pivôzinho aqui e eu peguei uma operação aqui em cima, até onde eu posso levar essa operação? Então eu pego aqui, ó, a minha projeção de Fibonacci, então eu venho, ó, desse fundo para esse topo e cravo aqui no fundo que ele fez, né? E aí eu tenho o meu primeiro alvo em 100% e o meu segundo alvo em 161,8. Então, pelo menos, você tem uma noção até onde você pode surfar dentro dessa operação. Ou, quem sabe, utilizar uma price guide dessa aqui, para você sempre saindo de uma price guide para outra, é o que normalmente o mercado paga aqui no 2 minutos. Beleza, galera? Então, foram vários tipos de dicas. Pense e repense muito essas questões de gráficos grandes demais. Quanto maior for o seu gráfico, né, mais técnico você tem que ter para ter aí stops cada vez mais curtos. Se você não tem técnica, a melhor forma é você diminuir o gráfico, que assim você vai conseguir ter stops técnicos melhores, stops técnicos protegidos, aonde mesmo sendo pequeno, o preço não vai galear ali acima do seu stop e buscar o seu stop para depois ir para aquele lugar que você queria, certo? Que aí é que tá, não basta ter um stop curto, basta você ter um stop curto e protegido. Se você consegue isso, você com certeza vai conseguir melhores operações. Beleza? Gostou? Se você gostou, sapeca por favor aí o dedo no like e a gente se vê então no próximo vídeo. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau, galera.